Abra sua Bíblia então em Neemias capítulo 1 e deixe sua Bíblia aberta. O tema de hoje é recomeçar. Recomeçar. Tem uma frase de um escritor, John R. Rice, que ele diz assim: por pior que tenha sido o passado de um homem, seu futuro é imaculado. Por pior que o seu passado tenha sido, que o meu passado tenha sido, o nosso futuro ainda é imaculado, porque ainda não aconteceu. Tem muito pela frente. Deus tem muito a realizar através da minha vida e da sua vida. Por isso você ainda está vivo. O que eu disse há 2 semanas atrás, de uma das coisas que eu aprendi quando eu fiquei doente, e porque eu sobrevivi, é que se eu estou vivo ainda, é que Deus tem algum propósito. Senão eu já teria me levado. Deus levou alguns pastores do nosso presbitério. Pastor Otoniel, pastor Eduardo e o pastor Artemio. Levou a esposa do pastor Otoniel. Até hoje eu não consigo acreditar nisso. Parece que eu vou vê-los novamente. E vou de fato, não aqui. Mas se eu ainda, Deus me poupou, é porque Deus tem um propósito. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes as crises vêm sobre nós e elas nos derrubam. E a gente precisa ganhar forças para recomeçar. Eu não sei se você já passou por uma grande crise, por uma grande dificuldade, mas eu estou certo que muitos aqui, em algum momento da vida, ou agora, estão vivendo um momento de dar a volta por cima em alguma área, recomeçar em alguma área. Precisa ter forças, ganhar forças para recomeçar. Eu precisei ganhar forças para recomeçar depois que eu fiquei doente. Nos dias que estava hospitalizado, e mesmo depois que eu voltei para casa, e o médico pediu para eu voltar para casa com um cilindro de oxigênio, que graças a Deus não usei nenhum dia, mas precisei levar. Cheguei em casa, pensando que estava bom, tive problemas urológicos, tive que ir no urologista, para tratar outras situações. Tomei mais 14 dias no antibiótico. Aí, do meio da noite eu acordava com palpitação, meu batimento cardíaco acelerava muito, e aí precisei ir num cardiologista. Então são situações que nos pegam de surpresa. Por isso que eu demorei tanto a voltar, mesmo tendo alta já vários dias do hospital, eu demorei a voltar pessoalmente ou presencialmente nos cultos, porque eu não tinha condições ainda. Algumas intercorrências aconteceram. Então foi literalmente um recomeço. Eu me lembro quando cheguei em casa, conseguia subir alguns degraus da escada e o ar faltava. Fui tomar o primeiro banho em casa, tive que tomar a prestação. Então foi um recomeço. Eu não sei se você já teve que recomeçar alguma área da sua vida. Eu fico pensando naquelas pessoas que passaram por alguma catástrofe, uma enchente, um terremoto, aquelas que a gente vê na televisão e que anos atrás estiveram aqui na região de Santa Catarina, até no Paraná, e as pessoas talvez passasse pela cabeça delas: e se nós pudéssemos ter impedido que isso acontecesse? Mas depois de ver aquela catástrofe, aquela casa toda inundada, eles pensam: o que nós fazemos agora com os móveis que nós perdemos? Quanto vai custar para repor tudo isso? Para reconstruir a casa? E talvez você em outra área, em alguma área da sua vida, você está pensando: quanto é que vai custar para eu começar tudo de novo? Talvez por causa de uma doença como eu, talvez por causa do falecimento de alguém na sua casa, conhecido, algum parente, algum ente querido, talvez por causa da perda de um emprego. Nessa época está acontecendo muito disso. Talvez por causa de um negócio errado que você fez, talvez por causa de um problema no seu casamento. Todos nós em algum momento nos sentimos muitas vezes querendo começar de novo, recomeçar. E como recomeçar quando tudo parece perdido? Como recomeçar quando tudo de fato
foi perdido. E eu quero convidar você a abrir, como eu disse, Neemias capítulo 1. Eu quero ler apenas os 4 primeiros versos. Amém? Os irmãos encontraram? Neemias capítulo 1, de 1 a 4, tem na tela, mas você pode ver na sua Bíblia aí também. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados por exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Diga aí, grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Diz aí, muros derrubados, portas queimadas. Verso 4: tendo eu ouvido essas coisas, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar. Deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, diante da tua palavra, desse texto tão rico, nós viemos aqui pedir direção para o Senhor, para recomeçar, para retomar. No nosso caso, talvez alguns aqui e alguns que estão assistindo estão precisando realmente recomeçar em alguma área das suas vidas, de suas vidas. Nós como igreja também estamos recomeçando, estamos retomando, Senhor. Nos dá direção na tua palavra, nos ajuda a aprendermos com essa história, com as lições desse texto e colocarmos em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui está precisando recomeçar em alguma área da sua vida? Levante a sua mão. Não precisa falar o quê, só quero saber. Emocional, financeira, relacional, trabalho. Pense aí. É importante a gente olhar para esse texto, antes de tirar as lições desse texto. Nós precisamos entender o contexto dessa história. Aqui, por causa da desobediência a Deus, o povo de Israel foi levado cativo por 70 anos na Babilônia. E Deus disse: vocês ficarão 70 anos lá. E quando esse tempo começou a se encerrar, esse período estava chegando ao final, Deus levantou 3 homens para trazer esse povo de volta para a terra. Esdras, diga aí, Esdras, Zorobabel e Neemias. Esdras e Zorobabel foram líderes do movimento de volta. Já Neemias, que é esse do texto, ele foi levado por Deus para reconstruir os muros e os portões. Um certo dia, você viu no texto, Neemias recebeu a visita de um homem chamado Anani, ou Ananias numa outra tradução, que trouxe para ele notícias de Jerusalém. Por quê? Porque Neemias era copeiro do rei na Síria. Não é isto? Se você olhar no capítulo 2, você vai ver que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Então ele não estava em Jerusalém, ele recebeu notícias daquele lugar que vieram até ele. Ele nasceu já no exílio, ele não nasceu em Jerusalém, ele era descendente daquele povo que veio de lá. E quando ele soube dos seus ancestrais, daqueles que vieram da região, ele pergunta, quando essa pessoa chega até ele, ele pergunta: e o povo, como está? E a cidade? E o texto diz lá: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros estão derrubados e as portas queimadas. E quando Neemias ouve isto, mesmo nem tendo conhecido Jerusalém pessoalmente,
o texto diz que isso causa uma grande reviravolta no coração de Neemias. Por quê? Precisamos entender isso. Jerusalém, por povo de Israel, até hoje é tido como um símbolo da vida de todo judeu. Tanto que a maior guerra entre palestinos e judeus, israelenses, é por Jerusalém. Cada um deles reivindica Jerusalém como sede do seu país. Os islâmicos brigam por isso, os muçulmanos, porque Jerusalém é um símbolo da vida de todo o povo judeu. A cidade de Jerusalém era o centro da vida do povo, porque nela estava o quê? O templo. Já ouviu falar do templo de Salomão? Não é aquele lá de São Paulo, não. O templo que Salomão construiu foi em Jerusalém. Ali era o centro religioso, era o lugar onde estava o templo, e sem o templo o povo não podia se relacionar com Deus. E quando o povo foi levado exilado para a Babilônia, Jerusalém foi destruída, inclusive o templo. Tudo foi destruído. E quando a gente olha para esse texto em específico, a gente vê duas coisas muito importantes que são destacadas. Que coisas estavam destruídas? Diga comigo, os muros. Vamos lá? Muros e os portões. Os muros e os portões têm um significado muito importante nesse texto e para nós. Os muros em Jerusalém significavam segurança e defesa. Era a nossa segurança, era a segurança deles e a defesa deles. Era a proteção para tudo aquilo que de precioso a cidade tinha. Naquela época as cidades eram fortificadas, haviam muros. Se nós vivêssemos naquela época, Jandaia do Sul teria muralhas ao redor, porque vinham outros povos querendo invadir e tomar a cidade. Então os muros significavam proteção, segurança, defesa. Em cima dos muros ficavam sentinelas observando se vinham inimigos de longe para avisar as pessoas. Mas outra coisa que tinha destruído eram os portões. Os portões significavam a riqueza da cidade. Era nos portões em que haviam os negócios. Grandes negócios eram acertados nos portões da cidade, às vistas dos anciãos da cidade. Era o local dos valores da cidade, como família, relacionamento. E eu fiquei pensando, será que isso tem a ver com a gente? Às vezes os nossos muros, ou seja, a nossa segurança, a nossa defesa foram destruídos. Às vezes os nossos portões foram destruídos, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, tudo destruído. No meu caso, os portões ou parte deles foram destruídos porque a minha defesa física, a minha imunidade foi destruída. Eu adoeci. E Neemias, quando confrontado com essa pergunta, como reconstruir aquela cidade? Como começar de novo? Talvez você também esteja se confrontando com essa pergunta. Será que a preocupação de Neemias não é também muitas vezes a sua preocupação? Como é que eu recomeço na área em que eu estou precisando? Talvez você não precise recomeçar reconstruindo alguma coisa, uma casa, mas talvez você precisa reconstruir um relacionamento no lar, com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com um filho rebelde, com um pai ou mãe que se tornaram distantes dos filhos. Talvez você precisa reconstruir a confiança perdida no seu cônjuge por causa de algo muito complicado que aconteceu. Talvez você precisa reconstruir a confiança perdida no seu filho, ou a confiança perdida no seu pai e na sua mãe, ou reconstruir a sua carreira depois de uma falência ou de uma demissão, ou talvez, como eu, reconstruir a sua saúde, recomeçar, ou talvez reconstruir a sua vida financeira depois de erros e decisões precipitadas, ou talvez reconstruir a esperança que foi embora por causa de uma perda de alguém próximo a você, algum familiar. Confesso que essa pandemia
destruiu a vida de muitas pessoas. Se não foi fisicamente, se não foi financeiramente, foi relacionalmente, foi familiarmente, foi emocionalmente. De alguma forma todos nós tivemos perdas, ou fomos tocados, ou sofremos com tudo isso que está acontecendo. Eu sei de pessoas aqui dentro que perderam familiares. Eu sei de pessoas aqui dentro que perderam a saúde, como eu. Graças a Deus retornei. Perdi um tio no dia do meu aniversário. Há menos de um mês, logo depois que eu tive alta do hospital, a Cláudia perdeu um cunhado, um pouco mais velho que eu. Estava entubado e teve parada cardíaca. Então, de alguma forma, todos nós tivemos perdas, e elas se avolumaram de alguma forma. Talvez a sua perda não foi na sua saúde, talvez seja no seu emprego, talvez em um relacionamento, mas Deus está chamando você a recomeçar, a começar de novo. O meu desejo é que depois dessa breve reflexão, que a introdução vai ser mais longa que a reflexão em si, eu quero que a gente saia daqui com uma nova esperança, ou com uma esperança renovada em um Deus que capacita a gente, que dá forças para mim e para você recomeçar, olhar para frente, encarar a realidade, aprender com o passado, deixar ele para trás e seguir. Você está a fim de recomeçar? Eu estou recomeçando. Eu quero convidar você, se precisa comigo recomeçar, vamos recomeçar. Eu preciso recomeçar, estou recomeçando a minha vida física, a minha saúde. Estou recomeçando como pastor da igreja. Estamos retornando presencialmente. Talvez você precise recomeçar seu relacionamento com Deus. Quanto tempo sem vir ao templo? Ou você que nos assiste também, talvez esteja desanimado a servir a Deus, ou entrar nos templos, ou ler a palavra, ou ter um relacionamento com Deus, ou com algum problema na sua casa. Deus está chamando a você, recomece. Eu vou te dar força para recomeçar. Amém? Eu quero olhar para esse texto e tirar apenas 4 lições. Como é que eu recomeço? Como é que eu começo de novo? Primeira lição: para eu começar de novo, eu preciso encarar a realidade. Não adianta eu tapar o sol com a peneira, como dizem as pessoas, né? Não adianta eu querer recomeçar de novo, ou querer recomeçar, ou começar de novo, se eu não encarar a realidade dos fatos, se eu não olhar de fato como as coisas estão. O texto nos diz, nos versos 1 ao 4 do capítulo 1, que Neemias toma noção do que está acontecendo, não é isso? E o texto diz que ele chora, lamenta, jejua, ora a Deus. Neemias, a primeira atitude que Neemias tem para começar de novo, para recomeçar, ele encarou a realidade. Veja sua Bíblia, Neemias ainda, capítulo 2 agora, verso 13. Depois que Neemias ora a Deus, clama a Deus, fala com o rei, o que ele faz? Ele vai ver como estão as coisas lá em Jerusalém. Olha o que diz o verso 13. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. A primeira coisa que Neemias fez quando ele chegou em Jerusalém, depois que ele teve todas aquelas notícias, ele foi sozinho à noite conferir as coisas, como estavam de fato, porque ele só havia ouvido falar. Mas naquele momento, quando ele chega na cidade, ele vai ver de fato como estavam as coisas.
Neemias encarou a realidade dos fatos. Talvez você que está precisando recomeçar hoje, em alguma área da sua vida, primeiro, veja a realidade, tudo, como estão as coisas. Não tape o sol com as peneiras, veja de fato como estão as coisas. Sem encarar a realidade dos fatos, nós não temos como recomeçar. Não adianta recomeçar, como diz o pessoal aí, meia boca. Tem que recomeçar do zero. Sem encarar a realidade, nós adiamos o momento de começar de novo. Quando nós encaramos a realidade, nós podemos perceber o quanto nós precisamos trabalhar e de quem depender para um novo começo. Quando a gente encara a realidade, a gente descobre que sozinho a gente não dá conta. Nós precisamos de Deus. Mas antes de Neemias ir até Jerusalém, nós lemos no início da pregação, dos versos 1 ao 4, ele encarou a realidade de uma forma saudável, porque ele teve uma reação anterior muito positiva. Veja os versos 1 ao 4 que nós lemos no início. Qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Veja o verso 4, capítulo 1. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Que mais? Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Antes de encarar a realidade, Neemias colocou diante de Deus e fez 3 coisas. Dentro dessa primeira lição, ele deu lugar ao luto, ao lamento. Ele chora e lamenta por alguns dias. O texto diz isto. E quando a gente lamenta no luto, na perda, a gente traz nossa dor perante Deus. Quando nós lamentamos no luto, na perda, nós trazemos as nossas feridas para Deus. Sem darmos tempo a isto, nós não temos como avançar na reconstrução. É preciso se humilhar diante de Deus. Mas Neemias, além de lamentar, ele deu lugar ao jejum. O texto diz que ele jejuou. Às vezes muitas pessoas confundem jejum com dieta. O jejum no sentido espiritual, de disciplina espiritual, no jejum nós focamos o nosso coração em Deus. No jejum não é um meio de resposta. Você não faz jejum para ter uma resposta de Deus. Você faz jejum para se tornar sensível a Deus, e mais íntimo de Deus, e mais sensível a atender e entender a voz de Deus. Jejum não tem a ver com o que nós não comemos, mas com o nosso foco. A atitude atrás do jejum é a humildade, é a dependência de Deus. Tanto que Jesus disse em um certo momento: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O jejum é uma mudança de atitude que nos apronta para uma mudança do nosso coração. Antes de Neemias falar com o rei para pedir algumas coisas para ele ir até Jerusalém, o que ele faz? Ele lamenta, ele chora, ele jejua e ele ora. E o texto diz: orando perante o Deus dos céus. Na oração nós buscamos a ajuda de Deus. Neemias sabia que ele não ia dar conta. Ao orarmos, nós levamos a nossa ansiedade diante de Deus e ficamos curados, porque falamos com aquele que tem o poder de mudar. Quando nós oramos, nós reconhecemos que nós somos incapazes para deixarmos que Ele haja. Foi orando que Neemias se aprontou, você pode ver isso no capítulo 2 depois, para o próximo passo que ele teria que dar. É na oração que nós ouvimos qual é a direção que Deus nos dá para podermos começar de novo. Então, antes de mais nada, você precisa orar. Antes de qualquer decisão. Primeira lição: encare a realidade. Não adianta você querer começar de novo ou recomeçar se você não encarar a realidade dos fatos. Se é um problema de relacionamento, você precisa ver a realidade, tudo. Se é um problema financeiro, veja a origem
Não tape, não tente resolver parcialmente os problemas. Ataque a origem daquilo. Se é um problema de saúde, vai ao médico. Trate do problema, não remedie. Encare a realidade dos fatos. Não tente se esconder ou fugir do problema. Encare o problema. Segunda lição que nós temos: estabeleça a sua estratégia. Veja o capítulo 2, verso 4. Nós vimos no capítulo 1 que ele ora, lamenta, chora e jejua, não é isso? Depois ele fala com o rei, e o rei percebe que ele está triste, e o verso 4 diz: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Quando nós estamos tentando começar de novo, nós temos 2 níveis de ação. Diga assim, 2 níveis. Diga comigo, repita. Nós precisamos perceber o que a gente pode fazer. Segundo, nós precisamos perceber o que só Deus pode fazer. Entenderam isso? Você precisa encarar a realidade, ver o problema claramente. Segundo, estabelecer estratégia. O que é isso? Entender o que eu posso fazer e o que só Deus pode fazer. Tem muita gente esperando que Deus faça o que Ele pode fazer, e nada acontece. Se você pode, por exemplo, tem um problema de saúde, se você pode ir ao médico, não fique pedindo para Deus te curar em casa se você tem condição de tomar um remédio ou ir ao médico. Você pode fazer isso. Se o problema seu é relacional, você está com raiva de alguém, precisando liberar o perdão, você pode liberar o perdão. Não fique esperando Deus perdoar por você. Você pode. Perceba o que você pode fazer e o que só Deus pode fazer. Vamos olhar para Neemias. Neemias estava diante de uma situação complicada. Ele era copeiro do rei. O que era um copeiro do rei? O copeiro do rei era o homem de maior confiança do rei. O que o copeiro fazia? Você sabe? Já assistiu o filme, né? Ele tomava as bebidas antes do rei tomar, porque podia ter veneno. Então quem que morria? O copeiro. Aí o rei sobrevivia. Então era um homem de extrema confiança do rei. Vivia no palácio. Neemias, vamos dizer assim, tinha uma vida muito boa. Para que se preocupar com Jerusalém? Ele era descendente dos judeus, mas ele estava bem no palácio. Para que se preocupar? Mas Deus levanta aquele homem dentro de um palácio, porque era ali que ele queria agir. A partir de um homem, Deus podia resolver o problema sem usar um homem, mas Ele queria usar aquele homem. Deus quer usar você em alguma área. E por que Deus colocou esse texto na Bíblia? Porque Ele tem alguma coisa para nos ensinar, senão Ele não estaria aqui. Vamos olhar para Neemias e ver o que Neemias nos ensina a respeito disso. Veja só, o verso 2 diz que Neemias estava com medo. Capítulo 2, verso 2 diz assim: o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. O texto diz no capítulo 2 também, que nunca até aquele dia, capítulo 2, verso 1, no final: ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei nunca viu Neemias triste, era a primeira vez. Então, Neemias estava com medo. Mas mesmo com medo, o que Neemias podia fazer? Vamos ver o que ele podia fazer? Neemias podia orar? Podia. Você pode orar por essa situação que você está passando? Neemias podia falar com o rei? Podia, ele estava no palácio. Que outra pessoa poderia falar com o rei? Ele era um homem de confiança. Neemias podia fazer planos? Podia ou não? Podia. Você pode fazer planos? Pode. Talvez alguns não deem certo, mas você pode fazer. Não pode? Você não pode ter ideias, planejar muitas coisas? Pode, você tem um cérebro para isso. Você pode anotar. Neemias podia jejuar? Podia ou não? Podia. E você pode? Pode. Neemias não podia mudar o coração do rei. Isso só Deus podia.
Então, tem muitas coisas que você pode fazer a favor ou em favor desse recomeço. Pense aí o que você pode fazer: orar, se organizar, buscar ajuda. Veja tudo o que você pode fazer. E o texto diz que Neemias resolveu ser íntegro nesse processo de recomeço. E o texto diz que ele não se corrompe em toda a história, ele não abusa do seu poder. Você pode olhar depois, aliás, eu quero que você leia na sua casa toda a história de Neemias, você vai ver que ele teve grandes desafios. Agora, olhando para você, pense o que você pode fazer para começar de novo. Se é falta de emprego, você pode fazer currículo ou não? Pode fazer. Se é problema financeiro, tem alguns gastos que você pode cortar? Tem ou não? Vamos tomar banho menos tempo, né? Toma um banho mais curto. Se é problema de relacionamento com o seu cônjuge, você pode pedir perdão ou não? Poder pode, às vezes não quer, não tem força. Poder pode. Se é problema de saúde, você pode cuidar da sua saúde? Pode cuidar. Aliás, eu disse uns tempos atrás que para você ter uma saúde boa, principalmente para quem que está voltando agora numa situação como eu vivi, você precisa de 3, 4 coisas. Mesa, MESA. Vamos comigo aí? Meditação, exercício, sono e alimentação. Tem que orar, ter um tempo com Deus, tem que fazer exercício físico. Tudo isso você pode fazer, não pode? Pode dormir bem? Se não conseguir, tem medicação para ajudar. E pode se alimentar bem, né? Muito do que nós somos é o que nós comemos. Você pode orar? Pode orar. Pode se alimentar melhor? Pode. É que a gente gosta de coisa que faz mal, né? Pode estudar? Pode estudar. Você tem livro em casa, você tem acesso à internet. Nós estamos vivendo uma geração muito complicada. Uma geração que pega tudo mastigado, não sabe mais nada. Sabe que tem um Google para digitar e procurar? Não lê mais. Não vai mais. Quem aqui já foi na biblioteca pública? Essa geração nova nem sabe onde está, eu acho. É o Dr. Google. Lê livro, então. Não sabe alguma coisa? Procura na internet. Não sabe mais achar endereço, porque sabe que tem GPS no celular. Você percebe? Pense no que você pode fazer para começar de novo. Deus não vai fazer isso por você. Agora, a segunda coisa, fala comigo. Entregue a Deus o que somente Ele pode fazer. Nessa segunda lição, que é estabelecer a sua estratégia, a primeira é entender o que você pode. E a segunda é entregar o que você não pode. O que você não pode fazer nessa situação que você precisa recomeçar? Neemias, nesse caso específico, ele não podia e ele não tinha condições ou recursos financeiros para reconstruir Jerusalém. Mas Deus podia. O que Neemias fez? Ele foi falar com o rei. O não ele já tinha, não é isso? Mas ele foi com o rei, vai que, né? E Deus abriu o coração do rei, que deu condições dele fazer a viagem, deu material para trabalhar e tudo mais. Você pode ver isso aí. Neemias não tinha como evitar ser capturado durante a viagem. Era cerca de mais ou menos 800 quilômetros de onde ele estava para Jerusalém. Já pensou 800 quilômetros, quanta distância é? Não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem. Você imagine quanto tempo atrás isso? Era a cavalo. Quantos dias viajando, quantos países eles tinham que atravessar, numa época muito complicada. Ele poderia morrer, ser capturado no meio do caminho. Neemias não tinha como evitar ser capturado, mas Deus podia proteger ele. Por isso ele entregou isso na mão de Deus. E ele pediu para o rei para escrever cartas para ele entregar nas fronteiras, para ele poder atravessar os países. Neemias teve a ousadia porque ele já havia encarado a realidade. Como nós vimos, primeira coisa, encara a realidade.
orando, jejuando, clamando a Deus. Segundo, tem uma estratégia. Para você começar de novo, o que você pode fazer? Pense aí. E agora, o que é que você não pode fazer? Deus está falando, entrega para mim. Faça o que você pode. O que você não pode, eu faço. Tem aquela música bastante antiga, né? Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, Deus falando, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deus está falando para você agora. Veja o que você pode fazer e faça. Quando chegar num ponto que você não pode fazer, entrega para mim. Deixa comigo. Entregue a Deus. Faça até onde você puder. E o restante deixa na mão dele. Amém? Terceira lição. Primeiro é encarar a realidade. Segundo, estabelecer a estratégia e descobrir o que você pode fazer e fazer, e o que você não pode entregar na mão de Deus. Terceiro, exercite a sua fé. Fé. Na minha vida que eu passei nesses últimos dias, né? Eu de fato passei por essas duas fases aí. Primeiro, eu encarei a realidade. O problema era sério. Quando eu pensei que estava zerado, como o Marcos, graças a Deus, não passou para a segunda fase, já foi liberto, muitos irmãos aqui. Eu cheguei no 11º dia, falei, agora está acabando, né? Agora, daqui para melhor. A minha oxigenação caiu, fui para o hospital. Fui lá para fazer uma inalação. Falei, vou fazer uma inalação, de repente só vai melhorar. Fiz a inalação, não melhorou, fiquei no hospital. Encarei a realidade da segunda fase, que é a fase inflamatória do Covid. É a fase que você não tem mais Covid. É a fase das sequelas, em que o pulmão fica inflamado e ele tem aquilo chamado de vidro fosco, que o pulmão ele não consegue oxigenar. E eu encarei aquela realidade e o ar já não vinha mais, e os dias iam passando, e aí eu comecei a olhar, e no meio disso tudo eu comecei a clamar, a orar, a jejuar. Não podia comer direito, né? Comi até quando não estava com fome, porque eu falei, não vou ficar sem comer. Aprendi a comer com a mão esquerda, porque a direita estava cheia de injeção, soro. Aprendi até a usar a mão esquerda. Olha só como Deus é bom, hein? Estou quase já usando para escrever. Comi com um garfo de comer bolo, sabe aqueles garfinhos de bolo? Eu usava 3 garfos daquele, porque no meio quebrava, no meio da comida, aqueles pequenininhos. E foi ali que eu fui vendo, encarando a realidade dos fatos. E ali eu estabeleci a estratégia desde o início. O que eu posso fazer? Posso ver todos os recursos que eu tenho de remédio. O que tiver disponível, tiver condição, eu vou tomar. Tudo que o médico falava, eu tomei. Quando já em casa já. Cheguei no hospital, vamos fazer a nossa parte. Aí quando chegou o ponto que eu já não tenho mais o que fazer, cheguei num ponto que o antibiótico que eu tomava já não funcionava mais, teve que trocar o antibiótico. Então aí eu coloquei Deus, isso é com o Senhor, eu não tenho o que fazer. E daí veio para a terceira fase, exercitar minha fé, exercitar a sua fé. Neemias teve um momento que ele precisou exercitar a fé que ele tinha. Veja, capítulo 2 de Neemias, versos 17 ao 20. Olha só, depois que Neemias encara toda a situação, depois que Neemias vai à noite conferir todo o problema da cidade, veja o que ele fala. Ele vai se encontrar com o povo. Ele vai encontrar com aquele povo que estava lá naquela miséria, sem nada, desprezado, com fome. Ele veio do palácio, viu de madrugada como estavam as coisas, e agora era a hora dele falar com o povo. Veja o que ele fez. Capítulo 2, verso 17 ao 20. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que nós estamos? Interessante, ele fala em que estamos, mas ele não estava em miséria. Ele veio, mas ele vestiu a roupa, ele vestiu o problema para ele. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas.
Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, olha só, ele animou o povo, e aí o povo responde para ele, então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, olha só, sempre tem um porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, que é isto que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, olha a resposta que ele deu, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial de Jerusalém. Interessante isso, né? Neemias vê a situação, vê como estava, anima o povo se dispõe a trabalhar. Agora Neemias já havia encarado a realidade, estabelecido a estratégia, e agora ele estava na hora de começar o trabalho. Mas ele não conseguia fazer sozinho. Ele precisava reanimar o povo que estava lá. Eu quero lembrar para vocês uma coisa muito importante. A nossa reação diante de alguma perda ou de algum problema é que vai determinar o caminhar da nossa vitória. A minha reação vira um desespero se eu encaro o problema como um desastre. A minha reação vira irritação se eu encaro o problema como desnecessário. A minha irritação vira ira se eu encaro o problema como injustiça. A minha reação vira culpa se eu encaro o problema como merecido. Mas a minha reação vira um exercício de fé se eu encaro o problema como uma oportunidade de confiar em Deus para recomeçar. Romanos 5, 3 e 4 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. O que Neemias faz para exercitar a sua fé? Ele lembra o que Deus fez por ele no passado. Quando você estiver passando por um problema, e você precisar começar de novo, lembra o que Deus já fez por você? Eu, quando estava doente, e quando enfrentei problemas, eu comecei a lembrar, o que Deus já fez por mim? Quantas vitórias que Deus já me deu, quantas vitórias Deus já me concedeu antes. E Neemias fala isso para o povo, pessoal, eu estou vindo lá do palácio, olha o que o rei fez por mim, olha o que Deus fez no rei, ou através do rei, e olha os recursos que eu trouxe para cá. É preciso, quando você quer recomeçar de novo, para exercitar a sua fé, lembrar o que Deus já fez, relembrar todas as bênçãos que Deus já te deu, todas as vitórias que você alcançou. Normalmente, quando a gente está diante de um problema, parece que aquele problema que nós estamos enfrentando é o maior de toda a vida, mas se você olhar para trás, você já enfrentou muitos problemas, e você está aqui ainda hoje. Então lembre-se do que Deus já fez. E talvez, se você não lembrar de coisas que Deus fez na sua vida, leia a Bíblia. O mesmo Deus que fez tantas coisas aqui pelo seu povo é o mesmo Deus que você serve. E uma outra coisa, faça o que você pode fazer. Como eu já disse, Neemias fez um plano, e agora ele chega a hora de fazer, e ele precisa de ajuda. A força para a execução veio do seu tempo de oração. O executar exige determinação para fazer. Olha o que ele diz para o povo. O que ele fala para o povo? Olha só. Fortalecei as suas mãos. Preguiça não faz parte de quem quer começar de novo. Tem que arregaçar a manga. Quem está desempregado e quer trabalhar, apareceu emprego, não fica selecionando não, tem que trabalhar. Qualquer emprego que aparecer, aceita. Não, quero ganhar mais de tantos mil. Aí, cadê o emprego? Valorize o que você tem. Se tiver 100,
Se aparecer, sem preguiça. Preguiça não anda com fé. A fé que Neemias teve em Deus levou ele a iniciar tudo de novo. Eu sempre guardo isso comigo. O que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide e faz. Você está ouvindo um monte de coisa aqui, já ouviu muitas outras coisas, muitas vezes, de muitos pastores que pregaram, muitas lições, mas se você não colocar essas coisas que você ouviu, não decidir colocá-las em prática e de fato colocá-las em prática, a sua vida não vai mudar. Você precisa entender que apesar de todas essas decisões, de saber que tudo que Deus já fez na sua vida, não esqueça que nesse processo de recomeçar, Cristiane, vai ter dificuldade. Sempre vai ter um porém. Quando Neemias resolveu reconstruir, o texto diz lá, porém, Sambalate, Tobias, Gesem, ou seja, houve oposição. Sempre vai haver oposição. Por isso que você precisa de fé. Sozinho você não dá conta. O texto diz, quando a gente lê toda a história de Neemias, a gente vê que 6 vezes os inimigos de Neemias tentaram impedir que a obra fosse feita. 6 vezes. Tentaram intimidar o povo e Neemias. O ciúme daqueles outros tentou tirar a determinação deles. E muitas vezes o ciúme e inveja das pessoas querem tirar a sua força. Os obstáculos normais da vida também querem impedir você de recomeçar. A confiança no Deus que está no controle da história é que nos mantém com o foco no que nós devemos fazer. Como Neemias, as pessoas vinham tentando intimidar, fazer com que ele parasse, falou: pessoal, eu não tenho tempo para perder, eu tenho coisa a fazer, não posso perder tempo com vocês. E quando você for recomeçar, não pare, siga em frente. Se você quiser recomeçar num emprego, tenha fé no que Deus é. Se você quer recomeçar na sua casa, acerte o que precisa acertar e se dispõe a mudar o que você precisa mudar. Deus tem o tempo dele para fazer o que você não pode fazer. E eu termino com a última lição. Quarta, espere a intervenção de Deus. Você já encarou a realidade, você já estabeleceu a estratégia, viu o que você pode e o que só Deus pode, você já está exercitando a sua fé, fazendo a sua parte, e agora é hora de, junto com isso, esperar o que Deus vai fazer. Veja o verso 7 e 8 do capítulo 2. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates. Isso antes dele viajar, ele falou para o rei: se ao rei parecer bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias fez a parte dele, falou com o rei, e ele esperou Deus agir. E Deus deu as condições que ele precisava. Veja o verso, capítulo 2, verso 20. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Neemias esperava e sabia que Deus faria parte dele, se eles fizessem o que tinha que ser feito. Veja o capítulo 6, verso 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Sabe quanto tempo levou para eles reconstruir os muros e os portões? Você tem ideia ou não?
52 dias. 52 dias. Por quê? Porque Deus levantou um homem que encarou uma realidade, orou, jejuou e lamentou. Levantou um homem que estabeleceu uma estratégia. Levantou um homem que exercitou a sua fé. Levantou um homem que fez a sua parte e esperou que Deus intervisse. Neemias agiu esperando que Deus agisse. Ele pediu mais coisas para o rei. Ele pediu algo que era incompatível para um copeiro pedir. E Deus fez. Mas Neemias esperava a intervenção de Deus na sua história para começar de novo a história de Jerusalém. Olha só, a partir de um homem, Deus levantou um exército para reconstruir aquela cidade. Mas houve um homem que se dispôs. Talvez seja você. Talvez seja a partir de você que toda a sua história seja recomeçada. Talvez seja a partir de você que tudo comece de novo. Lembre-se da fidelidade de Deus. O mesmo Deus que interviu na conversa com o rei, interviria agora no que ele tinha que fazer naquela cidade. O Deus do céu, que fez o céu, é o mesmo que fez as promessas para aquele povo, fez para você. O mesmo Deus que interviu naquela história de Neemias, é aquele que pode intervir na sua história hoje, na área que você precisa. Trabalhe, meu irmão, minha irmã, na expectativa de que Deus vai intervir no tempo dele. Espera. Não atrapalhe, não adiante, não tome atalhos. Dificuldades virão, claramente. Virão oposições, pessoas, situações, mas o bom êxito viria no tempo de Deus. Enquanto Deus não intervisse para terminar a obra, eles continuariam trabalhando, fazendo a parte deles. E é interessante quando a gente lê a história, que chegou um momento que eles estavam tão ameaçados, que eles com uma mão trabalhavam, e com a outra mão tinha uma arma, porque eles não iam parar de trabalhar. Se viesse alguma oposição, quando eles estavam reconstruindo as partes do muro, eles estavam prontos para a guerra. Enquanto isso, vamos continuar trabalhando. Você pode verificar isso no capítulo 4, verso 15 ao 18, você vai ver que eles nunca pararam. E Neemias foi tão organizado, que ele colocou as pessoas para reconstruir a parte do muro que estava mais perto da casa delas. Então elas falaram, vamos fazer um muro bem forte aqui. E ao mesmo tempo que elas se preparavam e reconstruíam com uma mão, com a outra elas estavam preparadas para a guerra. Enquanto Deus não intervisse, eles fariam a parte deles. Porque Neemias havia orado lá no início, ele podia esperar a intervenção de Deus e esperar o tempo de Deus para que Deus agisse. E o texto de Neemias, esse livro de Neemias, durante toda a história dessa que é narrada aqui, Neemias faz várias orações. Pode ler depois. Deus completa a obra através de Neemias e do grupo dele. Eu quero terminar com isto. Abra o capítulo 6, versos 15 e 16, para a gente terminar. Olha o que o texto diz. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus que fizemos essa obra. Eu quero que você guarde duas coisas para a gente terminar. Primeira, quando você recomeça, lá no final, você vai sair realizado. Então, realização, diga assim. Vamos junto? Realização. Segunda coisa, glória de Deus. Então, quando você chegar e recomeçar, olha o que aconteceu com Neemias. No final da obra, esse final da obra trouxe realização para Neemias.
mas também trouxe glória para Deus. Porque as pessoas, os vizinhos, os inimigos deles, reconheceram que foi Deus quem interviu para aquilo acontecer. Então, quando você recomeçar, lá no final, depois que você conseguir recomeçar, você vai estar autorrealizado, mas você vai reconhecer que foi Deus, a glória dele. Você já imaginou que mais do que você mesmo Deus quer que você recomece? Muito mais do que você quer recomeçar, Deus quer te dar um recomeço. Deus quer te dar um novo começo. Para isso, eu relembro, você precisa encarar a realidade da situação que você está vivendo, com lamento, jejum e oração. Você precisa estabelecer a sua estratégia, distinguir o que você pode fazer e entregar o que só Deus pode fazer na mão dele. Não tente fazer o que Deus pode fazer, você não vai conseguir, mas faça o que você precisa fazer. Terceiro, você precisa exercitar a sua fé, executando o que você pode fazer, sabendo que você vai enfrentar obstáculos. Não vai ser a mil maravilhas, você precisa resistir. E quarto, espere que Deus haja. Deus vai agir porque Ele prometeu que nunca vai te abandonar. Eu experimentei tudo isso nesses dias que eu passei. Você quer começar de novo? Somente Deus pode dar um novo recomeço. Algumas coisas você pode fazer, outras só Ele pode fazer. Entregue isso a Ele. Encare a realidade, estabeleça a estratégia, descubra o que você pode fazer e o que só Ele pode fazer. Exercite a sua fé. Lembre do que Deus já fez e Ele pode fazer. E espere a ação de Deus, mas não pare no meio dessa espera. Continue fazendo a sua parte. Porque no final, você vai ter realização, a vitória virá e a glória será dele. Amém? Vamos orar. Se você quer recomeçar, se tem alguma área da sua vida que você precisa recomeçar, aproveite esse tempo agora e fala: Deus, eu preciso recomeçar, me dá força. Eu quero fazer a minha parte, me dá força para fazer a minha parte, mas faz a sua, Senhor. Confie em Deus. Senhor, diante da tua palavra, desse texto, dessas lições, eu peço que o Senhor dê força a cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui, e daqueles que não estão aqui, mas que porventura estão vendo essa pregação. Dê força a essas pessoas para recomeçar, a encarar a realidade dos fatos, a estabelecer uma estratégia, observar o que pode fazer, e ver o que não pode, e entregar nas tuas mãos para o Senhor fazer. A exercitar a fé, a lembrar as promessas que o Senhor já fez, que o Senhor já cumpriu, e confiar que o Senhor fará, e aguardar a intervenção do Senhor, e saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.